Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Incerteza e hoje falaremos do fenômeno da radioatividade. A radioatividade é um fenômeno físico a qual o núcleo de alguns átomos são capazes de emitir radiação de maneira natural ou artificial. A radioatividade natural é a capacidade que alguns elementos químicos têm de emitirem radiação espontaneamente, como o urânio, o rádio, o tório, entre outros elementos. Já a radioatividade artificial é a emissão de radiação como resultado de transformações nucleares induzidas. O fenômeno da radioatividade foi catalogado pela primeira vez por Henri Becquerel em 1896. A radioatividade foi estudada mais profundamente pelo casal Curie, Marie e Pierre Curie, no início do século XX. Marie Curie descobriu dois novos elementos devido a esses estudos, o polônio e o rádio. Porém, ela morreu em 1934 devido à exposição à radiação. Um material radioativo, ao longo do tempo, perde parte de sua massa nuclear através do processo chamado de desintegração radioativa ou decaimento radioativo, emitindo assim parte de seu núcleo como radiação. Existem três tipos principais de radiação. A radiação alfa vem do decaimento alfa do material radioativo. A radiação alfa é composta por dois prótons e dois nêutrons, que são expelidos do núcleo do elemento radioativo. Então, quando há um decaimento alfa, o número atômico do elemento cai 2 unidades e a massa atômica cai 4 unidades. Essa é a chamada lei de Soldi. Como é o número atômico que identifica um elemento, após o decaimento desse elemento, ele se transformará em outro elemento. Urânio, por exemplo, após um decaimento alfa, se transforma em tório. A reação em que um átomo se transforma em outro é chamada de reação de transmutação. A radiação alfa são pouco penetrantes, não ultrapassam a pele humana, mas como são compostas de duas cargas positivas, são extremamente ionizantes, podendo causar queimaduras. Viajam a uma velocidade de 20.000 km por segundo. A radiação beta, proveniente do decaimento beta, é formada por um elétron expelido pelo núcleo atômico. É pouco ionizante, porém altamente penetrante, podendo penetrar na pele e atingir alguns órgãos. Sua velocidade é bem superior à da partícula alfa. No decaimento beta, a força nuclear fraca força um nêutron do elemento a se desintegrar, formando um próton, uma partícula beta e um neutrino. Portanto, aumenta uma unidade do número atômico, transformando tório em protactínio, por exemplo. Essa é a lei de Soldi, Fajan e Russell. As partículas beta são muito utilizadas no tratamento por radioterapia. Também existem casos onde a partícula beta é formada por um pósitron. Toda vez que há uma transformação nuclear, seja por decaimento alfa ou decaimento beta, há a liberação de um outro tipo de radiação, a radiação gama. A radiação gama é formada por fótons de altíssima energia e podem penetrar até 3 centímetros de chumbo. Viajam na velocidade da luz e são extremamente prejudiciais aos seres vivos, podendo destruir trechos inteiros de DNA e causar queimaduras devido ao seu poder de ionização elevado. Uma transformação nuclear também pode emitir fótons de menor energia, como os raios-x, descobertos em 1895 por Wilhelm Huygens. Bem, então a radioatividade é um fenômeno físico a qual o núcleo de alguns elementos emitem radiação alfa, beta, gama e também raio-x. E depois dessa emissão, o elemento se transforma em outro, através da reação de transmutação. A taxa de desintegração de uma massa de elemento radioativo é medida em Becquerel. Um Becquerel equivale a uma desintegração por segundo, ou seja, a cada segundo há a desintegração de um núcleo atômico.
Se houver muitas desintegrações, é aconselhável usar a unidade Curie. Um Curie equivale a 3,7 vezes 10 elevado a 10 becquerel. O Rad é a dose de energia absorvida pelo organismo, equivale a 0,01 joule por quilograma. Já o Rem refere-se à quantidade de energia por massa necessária para provocar um determinado dano ao organismo. Pode-se calcular a velocidade de desintegração de uma amostra radioativa. A taxa de desintegração ou velocidade de desintegração é a quantidade de átomos que desintegrou em um certo período de tempo. Por exemplo, em uma amostra, 4 átomos se desintegraram em um período de 1 segundo. Então, a velocidade de desintegração dessa amostra é de 4 átomos por segundo. Como a radioatividade é um fenômeno estatístico, quanto maior a quantidade de átomos na amostra, maior a velocidade de desintegração, onde K é chamada de constante radioativa e depende de cada elemento. Agora vem dois conceitos importantes e que possuem nomes parecidos: vida média e meia-vida. A vida média é o tempo médio que leva para todos os átomos na amostra se desintegrarem. Estatisticamente, é o inverso da constante radioativa. Por exemplo, uma amostra de rádio demora 2.300 anos para se desintegrar. Isso significa que, em uma amostra de 2.300 átomos de rádio, haveria uma desintegração a cada 1 ano. Isso comprova o que foi falado: quanto mais átomos na amostra, mais desintegrações ocorrem no mesmo período de tempo. Agora imagina a quantidade de desintegração de 1 mol de rádio. Não é à toa que o rádio é um dos elementos mais radioativos da natureza. A meia-vida, ou período de semidesintegração, é o período que leva para metade dos átomos contidos na amostra se desintegrarem. Se no início havia na amostra N0 átomos não desintegrados, após um período P, terá N0 sobre 2 núcleos não desintegrados. Após um período 2P, terá N0 sobre 4 átomos não desintegrados. E assim por diante. Fazendo algumas continhas de integração, concluímos que a quantidade de núcleos radioativos numa amostra decai exponencialmente com o tempo. Por exemplo, o carbono 14. A meia-vida do carbono 14 é 5.730 anos. Se eu tiver uma amostra inicial de 100 gramas, após 17.190 anos, terei apenas 12,5% de átomos radioativos, ou seja, 12,5 gramas. Disso podemos tirar uma aplicação, a datação radioativa. Durante nossa vida, absorvemos em nosso organismo vários isótopos radioativos, como o carbono 14, e esse carbono vai emitindo sua radiação ao longo do tempo, diminuindo assim a quantidade de núcleos ativos. Vamos supor que você tenha encontrado um fóssil e seu contador Geiger acusou que há somente 25% de carbono 14 do que teria no animal da mesma espécie vivo. Sabendo que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos, podemos calcular o tempo que levou para chegar a 25%. Então, segundo esses cálculos, o animal viveu por volta de 10.000 anos atrás. As radiações ionizantes são danosas ao organismo. Podem causar efeitos somáticos, como queimadura e câncer, que aparecem na própria pessoa afetada, e também podem causar efeitos hereditários, genéticos, como observado nos descendentes das pessoas de Chernobyl e das explosões atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Os erros genéticos causados pela radiação só são visíveis nos descendentes. Então, se a radiação gama pudesse transformar alguém em Hulk, seria o filho do Bruce Banner e não o Bruce Banner. Segundo a lei de Bergoni-Tribondeau, as células mais atingidas pela radiação são aquelas que se reproduzem mais rapidamente e são menos especializadas. Por isso, crianças são mais sensíveis à radiação, pois suas células se replicam mais rapidamente. E é isso que faz com que a radioterapia seja efetiva. As células cancerígenas se multiplicam rapidamente. Células muito especializadas, como os neurônios, são pouco afetadas pela radiação. As células mais sensíveis são aquelas da medula óssea e também das regiões genitais. Doses inferiores a 50 rádios
praticamente não apresentam sinais visíveis. Uma dose de 100 rads provavelmente vai causar danos em alguns anos na pessoa, e provavelmente em alguns anos essa pessoa irá morrer. Doses acima de 200 rads matarão pelo menos metade das pessoas que foram expostas a ela, e doses acima de 500 rads é fatal para qualquer ser humano. Outros seres vivos, como as baratas, podem suportar até 100.000 rads de radiação. Por isso, da famosa frase de que as baratas sobrevivem a explosões nucleares. Elas não sobrevivem à explosão, mas podem sobreviver à radiação gerada pela explosão. Bem, falamos da reação de transmutação, mas existem outras duas reações nucleares, a fissão e a fusão. A fissão nuclear é o ato de bombardear com uma partícula, geralmente nêutrons, um núcleo de um elemento pesado, o partindo em dois. Quando a amostra tem massa suficiente, chamada de massa crítica, o processo ocorre em cadeia, ou seja, os pedaços liberados batem em outros átomos, criando uma reação em cadeia. Tal processo foi descoberto inicialmente por Enrico Fermi, em 1932, e mais tarde, em 1938, foi reproduzido por Otto Hahn e Lise Meitner. Já a fusão nuclear une dois núcleos atômicos e formam um novo elemento. Para ocorrer a fusão nuclear, é necessária uma altíssima temperatura, ocorrendo somente em processos extremamente energéticos, como no núcleo de estrelas ou em supernovas. Há diversos usos para a radioatividade: o uso medicinal em diagnósticos e tratamentos de câncer, datação radioativa, na arqueologia e paleontologia, esterilização, energia nuclear e talvez o uso mais nefasto, as bombas nucleares. A bomba de fissão usa como combustível urânio 235, obtidos do urânio 238 através do processo chamado de enriquecimento, ou então usam plutônio 239. E a bomba de fusão, também chamada de bomba de hidrogênio, utilizam os isótopos do hidrogênio, chamados de deutério e trítio. Para alcançar a temperatura da fusão nuclear, utiliza-se uma bomba de fissão como estopim. Bem, o assunto de armamento nuclear rende um vídeo só para ele. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Não se esqueça de dar um like, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Curta a nossa página. Falou e até a próxima!